Vamos iniciar aqui comigo uma jornada no mundo da tatuagem? É isso mesmo. A ideia aqui no canal do YouTube é compartilhar cada vez mais a história da tatu, compartilhar dicas de todas as bases que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, 23 anos tatuando, e está na hora de compartilhar cada vez mais os conteúdos, tudo que eu venho estudando. Tá? Vai ser um prazer poder estar conversando com você, compartilhando aqui. O meu objetivo aqui com o canal do YouTube é conversar, compartilhar, deixar muitas dicas para poder ajudar quem está começando, até quem já está na tatuagem por muitos anos, e até para você que quer só entender do mundo da tatuagem, você não é tatuador, você não é tatuadora, e às vezes você está aqui só para conhecer o meu trabalho, ou por causa do conteúdo mesmo, você quer ver, né, entender, porque eu vou compartilhar coisas históricas da tatu, todas as pesquisas que eu venho fazendo, eu vou me aprofundar ainda mais nessas pesquisas, eu não vou criar nada. Eu vou compartilhar uma base das coisas que já existem ali, para a gente poder entender mais juntos aqui a parte da tatu, de verdade, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê muita gente compartilhando conteúdos, e a maioria dos conteúdos são memes, são conteúdos que eu falo que tem pessoas que ficam falando algo que é mentira só para engajar. Esse acho que não é o caminho, se confunde quando você compartilha dessa forma, mentindo, né, só para engajar, você acaba confundindo as pessoas, os clientes, né, que querem procurar uma tatuagem, eles ficam meio que perdidos, porque fica confuso as informações. E a ideia aqui do canal é não confundir, compartilhar coisas claras, verdadeiras e mostrar a tatuagem de uma forma respeitosa também. Eu respeito muito a tatu, porque a tatuagem me proporcionou e continua me proporcionando muitas coisas. Desde o início ali, eu iniciei na tatuagem pensando que eu ia sustentar minha família fazendo arte, fazendo tatuagem. Isso acontece hoje em dia. E eu proporciono a qualidade de vida para minha família através da tatuagem. E venho crescendo cada vez mais, né? Quem me acompanha vê aí a dedicação no trabalho, e é isso que eu vou compartilhar aqui no canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos aí para a gente poder juntos entender mais sobre a tatuagem, beleza? Então vamos lá, vamos para esse assunto aqui hoje que eu já vou começar com o assunto de estudo. Eu vou dar dicas de como a gente pode entender o desenho no corpo do cliente. Uma forma mais tentar eu quero tentar compartilhar isso de uma forma prática, dinâmica ali e bem clara, para poder ficar nítido aí o entendimento sobre o desenho e o corpo, porque desenho e corpo é uma conexão. O desenho tem que fluir com o corpo, né, e hoje eu uso a técnica do freehand, que me possibilita cada vez mais entender isso. Eu fico refletindo quando eu estou desenhando ali no cliente, eu fico cada vez mais me aprofundando e refletindo por que, que aquele desenho está naquela parte do corpo, como funciona, como não funciona, sabe? Tipo, às vezes eu estou desenhando ali, por exemplo, fazendo um freehand no braço de um cliente, nada fica legal. O cliente chegou com a ideia ali e não flui. Por quê? Eu Eu costumo falar que o desenho que escolhe a parte do corpo. Não é você que escolhe a parte do corpo. É o desenho que escolhe. Então a gente precisa entender cada vez mais isso. Porque se você faz uma tatuagem com desenho legal, só que você não fez um encaixe legal no corpo, isso mata tudo ali, né? Acaba perdendo toda a essência, o visual, a estética não fica bacana, né? E tatuagem é visual, é estético. Isso tem que ficar legal, é o mínimo que eu acho. E o significado também é importante, claro, mas na minha visão, se tem um bom significado, mas a estética tá ruim, imagine você andando com isso na rua, sabe? Fica meio estranho. Essa é a minha visão. Tatuagem tem que funcionar esteticamente muito bem. Essa é uma preocupação nossa de tatuadores. A gente tem que se preocupar com a estética. Aí o cliente vem com o significado, pô, combinação perfeita. Então, basicamente, isso que a gente tem que estudar.
para entregar para o cliente uma qualidade no trabalho, é o mínimo. Eu vou compartilhar aqui algumas dicas que eu uso no meu trabalho e assim poder te ajudar a também usar e aplicar aí. Sempre quando eu estou compartilhando algum estudo assim, eu sempre falo que funciona para mim. Talvez de primeira não funciona para você, mas só de estar compartilhando com você aqui, você tenta aplicar e não consegue no primeiro instante, não é porque não funciona com você, é porque você não se adaptou a essa técnica, a essa base. No decorrer do tempo que você vai estudando, se aprofundando cada vez mais, a base que eu compartilhei aqui, talvez vai fazer sentido para você mais lá para frente. Então, é sempre importante a gente estudar, porque vai arquivando na nossa cabeça aqui, mais para frente a gente usa. E eu estou falando isso porque quando eu comecei a tatuar também, eu ia nas convenções, eu via tatuadores fazendo certos trabalhos ali, e eu tentava fazer e não conseguia. Por quê? Porque estava muito à frente de onde eu estava. Então, quando foi no decorrer do tempo que foi passando, eu fui pegando essa base que eu vi naquela época e fui aplicando. Nos tempos de hoje já funciona. O freehand é uma das bases que eu vi antigamente tatuadores fazendo, eu tentava fazer, não ficava tão legal. Aí hoje eu já estudo, já me aprofundo cada vez mais para poder melhorar e assim conseguir entregar esses trabalhos que eu faço nos clientes. E hoje em dia os meus trabalhos são 100% freehand. Eu desenvolvo o desenho direto no corpo do cliente no dia da tatuagem. Então vamos lá, eu vou compartilhar algumas dicas aqui e assim você vai pegar aí essa base aí e tentar aplicar também. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá estudar um pouquinho. Eu coloquei essa imagem no iPad, é um desenho que eu fiz por cima aqui do corpo. Eu peguei uma fotografia de uma mulher na internet e fiz o desenho por cima aqui no corpo. Essa é a melhor base que a gente pode usar para entender o desenho no corpo do cliente antes de fazer o freehand. Por que eu falo que isso aqui é a melhor forma? Porque é uma foto, tá no iPad, você pode também fazer. Você pode imprimir uma fotografia e usar papel vegetal também, se for o caso, né? Se você não tiver um iPad, você pode imprimir uma fotografia e usar um papel vegetal e desenhar por cima, assim. Eu fazia bastante com papel vegetal, mas hoje em dia eu tenho um iPad aqui que é mais prático, eu já estudo isso aqui. E eu costumo fazer vários dessa forma, porque com essa base desenhando direto no corpo aqui, quando eu for atender um cliente, chega uma cliente para mim querendo fazer uma serpente também, na frente aqui, ó, pegando perna, pegando a parte aqui, ó, a parte do peito, do tronco aqui, a frente toda. Quando chegar a cliente querendo fazer esse tipo de trabalho, eu já estudei bastante aqui no iPad. E depois que eu estudei muito aqui, eu vou fazer o freehand vai fluir muito bem, porque eu estudei. Eu não vou atender os meus clientes sem estudar. Mesmo fazendo os trabalhos freehand, desenhando direto no corpo, na hora, no dia ali, junto com o cliente, eu estudei antes. Eu estudo antes, bastante, para chegar no freehand e conseguir fazer o desenho, a anatomia, estrutura do desenho e poder fazer um bom encaixe. Eu não vou aleatório ali, do nada, atender o cliente sem estudar. Eu estudo antes. O que acontece hoje? Os clientes que me procuram, eles procuram através, por causa dos desenhos que eu já faço. Os clientes que eu atendo hoje, eles querem fazer rosto feminino, eles querem fazer felinos, pássaros, flores, dragão, desenho oriental em geral. Então, são coisas que eu já estou desenhando por muitos anos. E aí o cliente me procura por causa dessas imagens que eu fico compartilhando, por causa dessas tatuagens. Automaticamente eu já tenho já sou mais familiarizado com esse tipo de desenho, com essas imagens. E por isso, quando chega no freehand, eu consigo desenvolver com mais facilidade o desenho ali. Mas mesmo assim, eu marquei uma tatuagem. O cliente quer fechar o braço com pássaro e flores. Eu fico fazendo uns estudos para mim em casa mesmo
E quando eu chegar no dia da tatuagem, eu vou ali, coloco a minha experiência toda ali, a habilidade, todo estudo que eu tive, eu vou colocar no dia da tatu. Eu tô falando isso porque não é legal a gente chegar, o cliente no dia da tatuagem fazer o freehand sem estudar. Tatuadores muito bons, que eu uso como referência também, eles estudam para poder fazer um freehand também. Não chega do nada, né? Então isso é importante, né? Esse é o respeito com o corpo, com a pele do cliente ali, com o cliente, né? Esse respeito com o processo é fundamental. Então essa aqui é uma base que eu fiz de serpente com flores crisântemo. Tem uma outra aqui, ó. Ó, esse aqui já é um fechamento de costas. Eu tirei, quando eu faço esses estudos, eu pego uma fotografia, eu tiro a saturação, né? Por exemplo, aqui, ó. A fotografia da serpente aqui, ó. É uma fotografia normal, eu tiro a saturação e desenho por cima. No caso do iPad eu abri uma outra camada aqui, e aí por cima aqui da imagem eu vou lapidando o desenho. Dessa forma aqui eu vou testando, né, vou entendendo vários formatos até chegar a hora de fazer o desenho mesmo. Eu testo muita coisa aqui antes de fazer o desenho final. Por quê? Porque eu testo muita coisa. Porque isso aqui é um esboço, aqui está no iPad, a gente pode apagar aqui, ó, se apaga a hora que quiser e vai testando. Porque aqui é a fase que a gente pode testar e errar bastante, né? Por ser no iPad. Quando a gente está no corpo do cliente, a gente já não pode, a gente não pode errar, né? A gente tem que acertar, né? No corpo do cliente tem que estar tudo impecável ali. Então, basicamente, essa é a base que eu uso aqui para estar estudando. Então, aqui nesse caso, ó, eu faço um esboço rápido, depois eu já vou testando aqui, ó. Nesse caso aqui eu já estou testando aqui um dragão, ó. Já vou desenhando um esboço bem rápido mesmo. E esses testes aqui, eles ajudam muito, porque na hora que você for chegar na tatuagem, você já estudou muito, o cliente vai achar até estranho, como é que o cara consegue desenhar assim, né? Mas é por causa disso, né? A gente está estudando muito, aí você chega na hora da tatu, vai fluir, porque você praticou. O desenho, ele só funciona, você só vai conseguir desenhar se você praticar. Não, não tem como você pegar o desenho, fazer o desenho uma vez e achar que já vai conseguir fazer um desenho legal. É prática, é muitos estudos, porque é assim que funciona. O desenho, ele, de acordo com que você mais pratica, mais vai desenhando ali, mais a sua mente vai entendendo, vai compreendendo, você vai arquivando tudo que você vem aprendendo de estrutura, você vai pegando essa habilidade, vai arquivando na sua mente. Que aí depois, quando você for pegar para fazer um desenho, você já tem na sua mente já está arquivado muita coisa. Por isso que a prática ela é fundamental. Não tem como você querer fazer tatuagem freehand ou qualquer tipo de tatu, né, sem desenhar. O que acontece hoje na tatuagem, que eu vejo, a galera copia muito, né? Porque o iPad, por exemplo, você pega uma fotografia no iPad, fica passando por cima aqui e tira o desenho. Mas e a base do desenho? Como é que é? Cadê a base? Porque o que eu costumo dizer que mesmo copiando, se você não entende o mínimo da base, você vai copiar errado. Você vai copiar errado. Então, entender o mínimo da base para a gente poder tatuar é fundamental. A gente precisa. Então, basicamente é isso que eu faço aqui, ó. Eu faço os estudos, é um esboço rápido que eu fiz aqui agora de um dragão. Não tatuaria desse jeito, eu vou testar outro aqui, mas é só um exemplo aí de como a gente pode estar fazendo, né? Tira a saturação e aí vai testando. Tem esse outro exemplo que eu fiz aqui,
qualquer parte do corpo eu sigo a mesma base, né? Eu tiro a saturação e vou fazendo os estudos. Aqui eu fiz um rosto de uma mulher, fechamento de costas, e olha só como eu vou encaixando, ó. Fiz o crisântemo aqui na parte dos glúteos, com 3 pássaros. E esses estudos, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, a composição. Então eu testo várias composições até chegar nesse resultado. O que eu costumo entender de principal, assim, quando eu estou fazendo o estudo, é onde vai ter sombra, preto, e onde vai ter pele, cor clara. Por exemplo, aqui, ó, essa parte do cabelo. Aqui eu já entendi que isso aqui pode ser tudo escuro. Eu posso até pintar isso aqui de preto, ó, chapar de preto, ó, que isso aqui vai ficar legal. Por que que vai ficar legal? Por causa da flor que tem aqui em cima, ó. Essa flor que está aqui em cima, o crisântemo, aqui, ele é como se fosse um respiro. Então, se eu joguei preto aqui no cabelo, que eu posso até pintar de preto, se eu quiser, eu posso até chapar isso aqui de preto, vai ficar legal porque o crisântemo eu posso jogar um amarelo, uma cor clara. E o pássaro, eu posso fazer o pássaro com respiro também, né? No caso aqui, ó, se eu jogar escuro aqui, ó, no cabelo, nessa parte aqui, ó, se eu jogar escuro aqui, ó, eu não posso jogar escuro, tons escuros aqui no pássaro, ó. Eu tenho que jogar uma cor mais clara. E o que que acontece, por exemplo, mas se o pássaro for preto? Se o pássaro for preto, eu não iria pintar o cabelo dela de preto aqui. O pássaro que seria preto. Então aí eu iria inverter aqui. Isso aqui é aula de contraste, né? Só estou dando umas dicas aqui, mas a ideia aqui do vídeo é falar mais sobre formas de estudar o encaixe do desenho no corpo. Esse aqui é o método que eu uso para desenvolver os meus desenhos, os meus trabalhos, e mesmo tendo o desenho pronto aqui, eu não tiro o decalque desse desenho e tatuo. Como eu já havia falado no início do vídeo, 100% dos meus trabalhos hoje em dia são freehand. Eu desenvolvo direto com a canetinha no corpo do cliente. Então, essa base que eu faço aqui é para realmente entender o desenho. Galera, espero que vocês estejam gostando. É o início, né, do canal aqui no YouTube, tem muita coisa para compartilhar. Eu tenho muita coisa para falar com vocês, tá? Porque, afinal de contas, mais de 20 anos fazendo a tatuagem, né? Então é muita história, muita coisa que eu vou compartilhar com vocês e eu tenho certeza que tem muito conteúdo que vai valer muito a pena, conteúdo de valor, que vai valer a pena estar assistindo até o final. Por isso, seria legal você que está assistindo fortalecer, né? Curtir, compartilhar, comentar, clicar no sininho aí, isso vai fortalecer cada vez mais. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal já ajuda muito aí para fortalecer e a gente poder continuar com esses conteúdos, beleza? Voltando aqui, olha só, aqui é um exemplo legal de estudo para a gente poder compreender cada vez mais. Essa tatuagem aqui de baixo, a tatuagem que eu fiz, eu acho que tem uns 8 anos já, quase 10 anos tem essa tatu aqui, ó. E o cliente me procurou para fazer a parte de cima. Ele demorou a voltar, mas ele voltou. Aí veio para fazer essa parte de cima. Aí eu fiz esse estudo com o tigre, né, o rosto aqui. E aí eu fiz esse estudo no iPad para depois chegar no dia do freehand lá e ficar mais tranquilo. E é isso que eu falo, a importância de poder estudar antes. Aí com esse estudo aqui, eu cheguei lá no dia da sessão e consegui fluir com o desenho. Eu vou até colocar o vídeo aqui, ó, dessa tatuagem, que está em progresso, né? Então, esse aqui é o processo que eu fiz. Eu fiz o desenho, estudei aqui e depois fui para o freehand. Cheguei no freehand ali e comecei a fazer, né, esse processo aí de tatu, que fluiu bem, consegui entregar para o cliente o que eu combinei com ele. Vamos ter uma outra sessão para finalizar, mas basicamente essa é a forma que eu uso para estudar, e o freehand, ele funciona basicamente assim, né? Então, essa é a base, estudar para depois chegar no dia e conseguir tatuar, conseguir desenhar e tatuar.
Uma coisa importante que eu compartilho, né, com os meus alunos, né, do método DFT e com os alunos do workshop também, né, dos workshops que eu faço. Se você não desenha, você não faz freehand. Se você desenha, você faz freehand. Essa é a conta que a gente tem que seguir e respeitar. Não adianta, se você não pratica desenho, chegar a querer atender o seu cliente fazendo freehand. Não é assim que funciona. Precisamos respeitar esse processo e seguir, né, claro, o passo a passo. Primeiro estudar o desenho e depois partir para a tatuagem. Esse é o caminho, senão dá errado. Ó, essa imagem aqui é de um outro cliente que eu tatuei. Ele mandou para mim uma foto, né, eu fiz os dois braços dele e ele quis fazer uma tatu na frente. Ele estava na dúvida, né, se ele fazia uma raposa. Eu até fiz um estudo aqui, ó. Fiz um estudo de uma raposa, mas ele não queria isso. Ele queria. Depois ele decidiu que ele queria tatuar uma medusa. Aí eu acabei fazendo um esboço bem rápido mesmo. Cadê? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí ele estava com a ideia de fazer uma medusa de frente, assim, né, com as serpentes. Eu fiz um esboço bem rápido aqui. E a ideia dele era fazer na frente aqui a medusa. Ele decidiu, né, fazer a medusa com a flor, com flores crisântemo para seguir essa base de flores que eu já fiz aqui na parte do ombro. Olha, já tem as flores. E eu vou colocar a foto do freehand aí. Através desse estudo eu consegui já estava com a minha mente bem clareada mesmo para fazer esse desenho nele. Aí eu fiz esse freehand que a gente decidiu na hora ali o movimento das serpentes e fluiu muito bem. É um cliente que ele me deixa bem livre para estar desenhando, isso facilita também. E através das tatuagens que eu já fiz nele, facilitou para desenvolver esse desenho também. E essa base que eu fiz do desenho, essa primeira sessão, eu fiz só a marcação e a gente vai fazer as sessões para ir pintando. Mas basicamente eu faço os estudos aqui só para ter a base mesmo, e aí chego no dia e consigo fluir com o desenho ali. Mas o que eu sempre falo, pega a fotografia quando você for tatuar o cliente e faça essas montagens assim para chegar no dia e ficar bem mais de boa, bem mais tranquilo. Tem muita coisa para a gente estudar, né? Aqui, ó, esse freehand agora que eu vou mostrar aqui para você aí. É, esse aqui é um freehand que eu fiz. É um processo que demora, né? A gente desenhar a frente toda. E esse freehand, eu gostei muito de fazer por causa de movimento. Tudo que envolve flor e serpente eu gosto por causa de movimento e os encaixes, né? Dá pra gente ver que foi tudo bem encaixado na anatomia, né, do corpo da mulher aqui. E assim eu consegui desenvolver. Uma coisa que eu quero compartilhar com você aqui, eu vou fazer um workshop agora, dia 27 de março. E esse workshop ele é sobre esses conteúdos que eu estou compartilhando aqui. É sobre o encaixe do desenho, entender o desenho no corpo, tudo que envolve, desde o desenho, o encaixe do desenho no corpo e a tatuagem, vai ter no dia desse workshop. Claro que eu vou falar sobre posicionamento, marketing, que é fundamental também. Afinal de contas, não adianta a gente ter um bom trabalho se a gente não sabe vender. Mas também não adianta ficar vendendo algo que não é bom. Então, é uma combinação, né, das coisas aí para poder tudo fluir e você entregar para o seu cliente algo verdadeiro. E esse workshop ele é sobre isso, tá? Sobre desenho, arte, tatu, é sobre tudo isso que a gente vai entregar para o cliente. Tatuagem de verdade. E esse workshop vai ser dia 27 de março. Eu vou ministrar esse workshop presencial em São Paulo. Eu vou deixar o convite para você aqui, você que está assistindo esse vídeo. Às vezes você está querendo evoluir mais suas habilidades, às vezes você está parado aí, meio estagnado, né, ou estagnada aí na sua cidade e você quer evoluir. Esse workshop presencial ele vai ser um workshop perfeito para quem está querendo evoluir. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo tem um link. É só clicar nesse link que você vai cair na base de contatos ali e a minha equipe vai entrar em contato com você, passar todas as informações, tá? É só clicar no link aí que está na descrição.
Sejam todos bem-vindos, porque esse evento vai ser demais. Eu tenho certeza que essa conexão, né, esse network é o que faz a gente evoluir, beleza? Então esse aqui é um freehand também que eu fiz, que eu gostei muito de fazer. Essa tatuagem aqui, ela tem mais ou menos aí uns 8 anos que eu fiz. Eu gosto de mostrar também até esses trabalhos mais antigos, que são freehand também, porque eu consigo ver minha evolução, consigo compartilhar com vocês a minha evolução também, mas esse aqui em particular eu gosto muito desse desenho, desse freehand que eu fiz. É um estudo com lobo, né, com pássaro, muito movimento ali. E aqui tem a tatuagem aqui também, ó. A tatuagem basicamente cicatrizada aqui. Ainda não acabou essa tatu. Tem algumas coisas para fazer, né? Provavelmente a parte da lua aqui, do pássaro, tem detalhes para a gente fazer aqui ainda, né? Mas é uma tatuagem que eu gosto bastante, gostei bastante do resultado. O freehand ele proporciona esses encaixes na anatomia do corpo, né? Parece que o cliente ele nasceu com aquele desenho no corpo. É por isso que eu comecei a me aprofundar cada vez mais para poder entregar esse tipo de trabalho para os clientes, né? Então, basicamente é isso. Aqui podemos considerar esse vídeo, essa mini aula aqui como uma introdução dos conteúdos que eu vou estar compartilhando cada vez mais com vocês aqui no canal, tá? Não deixe de se inscrever aí no canal para poder fortalecer. Então é isso, consegui finalizar esse vídeo aqui com alguns conteúdos, com alguma base aí. Eu sinto que essa é a minha missão hoje em dia, poder compartilhar e ajudar quem quer ser ajudado e quem quer evoluir, né? Então, esse é o caminho. Então é isso, finalizando aqui, tem uma frase que eu falo bastante, que é: se você é capaz de pensar, raciocinar, você é capaz de desenhar. Então é basicamente isso, é só não ficar com preguiça e praticar. Vamos desenhar, praticar, e assim a gente vai conseguir evoluir e se destacar cada vez mais na tatuagem para a gente ser reconhecido como artistas de verdade aí. Valeu, até o próximo vídeo.